Você já ouviu falar de um filme que foi considerado tão perigoso que o diretor dele teve que fugir do próprio país para não ser preso? Que tipo de conteúdo um filme teria que ter para que as coisas chegassem a esse ponto? Se uma das coisas que você pensou é que esse filme mostra algo como crimes reais sendo cometidos, você acertou. Mas os crimes que a semente do fruto sagrado nos mostra são todos de autoria do governo do Irã. E é por isso que eles não querem que você assista esse filme. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابون حمایت میکنی. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه. چون توشی. Ambientado no Teherã durante os protestos que agitaram o Irã entre meados de 2022 e 2023, a semente do fruto sagrado foca na família de um membro do regime iraniano que, atormentado pelas decisões que sua nova posição exige, passa a se sentir ameaçado pelas próprias filhas quando percebe a proximidade delas com os protestos que se espalham pelo país. Mas para entendermos sobre o que esses protestos se tratavam e como eles resultaram nesse filme que mudou para sempre a vida do diretor e de seus atores, nós primeiro vamos precisar voltar algumas décadas no tempo para quando o Irã não era uma teocracia islâmica. Antes da Revolução. O Irã nem sempre foi um país onde a expressão artística era sufocada pela censura. Antes de 1979, o país era governado pelo Shah Reza Pahlavi, um líder que se tornou forte aliado do Ocidente após os Estados Unidos e o Reino Unido arquitetarem um golpe que desestabilizou o país. Apesar disso, Pahlavi vinha de uma dinastia que modernizou o Irã, secularizando suas instituições e se opondo à repressão religiosa, ao permitir a entrada de mulheres nas universidades e no parlamento. Mas a dinastia dos Shahs estava longe de ser perfeita, e um dos seus principais problemas era sua repressão brutal contra seus opositores. E essas perseguições, junto da desigualdade econômica crescente no país e a aproximação da realeza com os Estados Unidos e o Reino Unido, descontentaram tanto os fundamentalistas religiosos quanto os movimentos de esquerda do país. E a partir dessa estranha aliança, que se sustentava pelo discurso anti-ocidente desses dois grupos, criou-se o cenário que culminaria na Revolução Islâmica de 1979. Revolução essa que teve a liderança assumida pelo até então exilado Ayatollah Khomeini, que mobilizou as massas com seu discurso islâmico radical, dando um fim à dinastia dos Shahs e estabelecendo o Irã como um estado teocrático. Depois da Revolução. Agora, com o clérigo assumindo o poder do governo e tendo leis religiosas no país inteiro, o Irã inicia a política que tem mantido metade da sua população como prisioneira nos últimos 46 anos, o apartheid de gênero. Já em 1980, o uso do hijab se tornou obrigatório para todas as mulheres em espaços públicos. E além disso, as mulheres agora precisavam da permissão de um homem, seja ele pai ou marido, para obter um passaporte e viajar para fora do país, assim como também precisavam ter autorização do governo para se casar com um estrangeiro. E a partir do momento em que uma mulher se casa, ela passa a precisar da autorização do marido para poder trabalhar. Essas são só algumas das restrições e limitações que as mulheres iranianas são obrigadas a viver diariamente, e que apenas foram se intensificando ainda mais no decorrer dos anos. E é claro que um governo como esse não faria diferente com o meio artístico. O cinema iraniano, que antes vinha florescendo com uma produção criativa e diversificada, foi rapidamente colocado sob o controle dos ayatollahs, e a nova República Islâmica passou a censurar e controlar o que podia ser produzido, restringindo temas que eles consideravam anti-islâmicos. Mas vocês sabem como artista é, né? E se tem uma coisa que a artista não faz, é obedecer ordens de um regime totalitário. E Mohammad Rasuluf, o diretor de A Semente do Fruto Sagrado, sempre mostrou ser um dos diretores mais ousados do Irã. Uma vida de perseguições. Apesar de ter grande reconhecimento internacional desde o início da sua carreira, a relação entre Rasuluf e o governo iraniano sempre foi de tensão e desconfiança. Em 2010, logo após o lançamento do seu filme Os Prados Brancos, ele chegou a ser preso por fazer propaganda contra o Estado e foi condenado a 6 anos de prisão. Essa decisão do regime fez com que grandes diretores como Steven Spielberg, Oliver Stone e Martin Scorsese expressassem solidariedade a Rasuluf e repudiassem os atos do regime
iraniano. E após um longo processo no tribunal, a pena de Rasuluf foi reduzida para 1 ano. E essa foi apenas uma de uma série de perseguições e condenações que ele recebeu em seu próprio país. Em 2017, Rasuluf foi proibido de deixar o país. E em 2019, foi condenado a mais 1 ano de prisão por um de seus filmes. E em 2020, recebeu mais uma condenação de 1 ano por outros filmes que ele fez anteriormente. E todas as condenações tinham sempre o mesmo motivo: propaganda contra o sistema. Mas nada disso conseguia parar esse homem, porque ele sempre apelava contra essas decisões do tribunal do Irã e se recusava a se entregar, continuando a viver e atuar como diretor de forma clandestina, para continuar expondo a repressão, a corrupção e toda a violência do regime iraniano. Os protestos. Agora que temos todo o contexto que antecede a produção de A Semente do Fruto Sagrado, podemos finalmente focar nos atos terríveis que deram origem a esse filme. Com o apartheid de gênero em vigência, a teocracia islâmica precisaria de algo que certificasse que as mulheres seguissem os códigos de vestimenta islâmicos. E é dessa necessidade que nasce a Polícia da Moralidade, uma organização que, sendo bem cru na explicação, existe para vigiar a população e capturar e punir qualquer um que desobedeça às leis religiosas. E isso vai desde não usar o hijab, até dançar e cantar fora de casa, e com fraternizações privadas entre homens e mulheres. Ou seja, dar uma festa tá proibido também. E a existência dessa força repressora sempre foi motivo de revolta e insatisfação em boa parte da população iraniana. E esse desejo por se rebelar para alcançar a liberdade acabou despertando de vez no ano de 2022. Mahsa Amini era uma jovem curda iraniana que estava de viagem no Teherã quando foi presa pela Polícia da Moralidade por estar usando seu hijab de forma inadequada. O que são outras palavras para o cabelo dela simplesmente estava aparecendo. E após 3 dias em custódia, Mahsa Amini faleceu. De acordo com as autoridades, a causa da morte dela tinha sido por insuficiência cardíaca, mas os hematomas deixados em seu corpo e o testemunho de outras mulheres que foram detidas junto com ela contavam outra história. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que a Polícia da Moralidade fez com ela, porque seria algo desnecessário e completamente desagradável de se fazer, mas esse ato brutal fez com que homens e mulheres iniciassem uma onda de protestos por todo o país, com o intuito de lutar não só contra os crimes da Polícia da Moralidade, mas também contra toda a tirania do regime dos ayatollahs. O slogan Mulher, Vida, Liberdade, originalmente usado pelos movimentos de mulheres curdas, grupo étnico do qual Mahsa Amini pertencia, acabou se tornando um grito de protesto para todas as mulheres iranianas. Mas a resposta do regime iraniano foi brutal. O clérigo islâmico sabia que uma onda de protestos como aquela poderia dar fim a essa teocracia islâmica que eles governavam, e por isso não hesitaram em seu contra-ataque. Estima-se que mais de 500 pessoas foram mortas nesses protestos, e cerca de 22.000 foram presas, com muitas prisões ocorrendo sem julgamentos justos, o que culminou no desaparecimento de diversas pessoas. E foi a partir de toda essa tragédia que Mohammad Rasuluf teve a ideia para criar o seu filme A Semente do Fruto Sagrado. Mas se mesmo antes de tudo isso já era difícil produzir filmes que criticassem o governo, agora a situação era ainda pior. Por isso que, seguindo um velho esquema de cinema de guerrilha, Mohammad Rasuluf, junto de seu time e elenco, filmaram todas as cenas do filme em segredo e da forma mais discreta possível no decorrer de 70 dias. E segundo algumas histórias que eu andei escutando, parece que durante as filmagens eles sempre tinham um roteiro falso à disposição para, se por acaso alguma autoridade os flagrassem, elas não descobrissem sobre o que o filme se tratava. E toda essa tensão que existia por trás da produção é perceptível em cada momento do filme. Sem trilha sonora, sem cortes frenéticos, apenas atores em cena e longos diálogos, com um ritmo lento e sufocante. Tudo nesse filme é muito cru e visceral, e a linha que separa a ficção da realidade não existe. Ainda mais quando em diversas cenas nós vemos filmagens reais, não só dos protestos, mas também dos sequestros, torturas e execuções feitas pela Polícia da Moralidade. E como se não bastasse todas essas coisas que culminaram nesse filme, Rasuluf recebeu uma nova condenação enquanto estava filmando ele. Agora, uma condenação de 8 anos de prisão, além de açoitamento como punição e o confisco de todos os seus bens. E com o filme sendo selecionado para ser um dos principais nomes do Festival de Cannes e as autoridades iranianas indo atrás não só dele, mas também de membros do elenco e da produção, Rasuluf sabia que agora não teria outra escolha a não ser fugir do seu país. Então, junto de membros do elenco e da equipe da produção, ele viajou a pé por todo o Irã, atravessando as aldeias fronteiriças em uma caminhada que durou 28 dias, até chegar a um consulado alemão que deu a ajuda necessária
necessária para que eles fugissem para a Alemanha. E quando o Festival de Cannes aconteceu, eles estavam lá para contar suas histórias e a história da vida perdida de tantas mulheres iranianas, e seguravam 2 fotos dos atores que não conseguiram deixar o Irã. E com toda a aclamação que o filme recebeu, ele também conseguiu garantir sua vaga no Oscar, na categoria de melhor filme internacional, sendo o concorrente mais forte de Ainda Estou Aqui. E como eu tô gravando esse vídeo aqui uma semana antes do Oscar, pode acontecer deles já terem ganhado ou perdido essa premiação. Mas sinceramente, isso não importa muito, porque o que importa é que a semente do fruto sagrado nos prova mais uma vez que repressão nenhuma pode conter a arte e o desejo pela liberdade. E no final, o que permanece aqui é a coragem de Mohammad Rasuluf e a resiliência das mulheres iranianas, que continuam lutando pela sua liberdade. Bom, pessoal, por esse vídeo foi isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você é um fã do cinema iraniano, deixa aí nos comentários uma recomendação de algum filme. Eu sou o Bantim e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!